Vejam do que esta religião está causando entre familiares. Porque o fim, irmão Rodeu, só tem duas divisões. Né? Se submeta a Deus ou se submeta ao demônio. Por quê? Exemplo, não me submeta ao demônio. Tudo bem, você não se submete ao diabo, mas você se submete a seu marido, que é liderado pelo diabo. Então você obedece à vontade do seu marido, que vai te levar ao inferno. Então, afinal, a quem você se submete? Você se submete ao poder, mas o poder a quem você se submete não é um poder ordenado por Deus, mas é um poder ordenado pelo diabo. Então, qual é o fim? Afinal, você se submete ao diabo. Imaginem um marido que leva sua esposa de carro até a igreja com seus filhos e dá dinheiro para que ela possa fazer uma oferta para esse líder. Quando ela chega em casa, o almoço está pronto e ele a trata com muito carinho. Ele trabalha dia e noite para manter o sustento da família e pagar as contas. E agora Daniel Razon chega e chama os maridos de demônios. Este Daniel, sem dúvida nenhuma, é um ignorante absoluto. O amor familiar está sendo dizimado por esse líder. Os esposos e esposas estão chorando por causa da malignidade deste Daniel. Existem esposas membras que já foram parar em hospícios por causa desse líder maligno. A destruição completa dentro das famílias. Antes o marido que era bom, agora para eles, ele se tornou um demônio. Isto na conversa dele, de Daniel, induzindo as esposas a desacreditar e a odiar o seu marido. Simplesmente por eles não fazerem parte dessa seita. Se submeta a Deus ou se submeta ao demônio. Por quê? Exemplo, não me submeta ao demônio. Tudo bem, você não se submete ao diabo, mas você se submete a seu marido, que é liderado pelo diabo. Então você obedece à vontade do seu marido, que vai te levar ao inferno. Então, agora vamos ver o que a pregação de Daniel Razon está causando nas famílias. A minha família era a família mais feliz, meu querido, até o dia que meu esposo conheceu essa seita. Daí pra cá é só problema a cada dia. Não desejo pra família nenhuma. O fanatismo desse, muito julgamento e pouca santidade. Misericórdia, que Deus tenha misericórdia de todas as famílias. Tenho 45 anos de casada. Não tinha confusão em meu lar. Vai fazer 2 anos que meu esposo conheceu essa seita maldita. Daí pra cá é só confusão. Não consigo entender o motivo de tanto julgamento com outras pessoas. Só esse Soriano é quem fala a verdade. Maldição. Começou logo quando eu passei para a igreja. Aí começou, a discórdia entre eu e o meu ex-marido. Mas tipo assim, porque ele não queria ouvir a voz de Eli Soriano, entendeu? Ele não queria que eu assistisse, ele não queria ouvir a voz, eu tinha que colocar fone de ouvido para poder assistir, entendeu? Foi assim. Aí até que nós chegamos ao ponto de nós nos separar por isso, entendeu? Há 8 anos atrás, eu conheci a suposta chamada Igreja de Deus. Antes de eu conhecer essa igreja, eu tinha um casamento de 20 anos e vivia tranquilo, em paz, congregando nas outras congregações, ministrando a minha família dentro da palavra. Aí conheci a Igreja de Deus, da qual me tornei membro. Uns 60 dias que eu estava nessa igreja, 60 para 90 dias, aquilo que era uma bênção virou totalmente uma maldição. A primeira coisa que me aconteceu foi perder a companheira, batizada também.
essa suposta igreja. Logo quando nós entramos nessa igreja, aí começou a aparecer link atrás de link, nós não podíamos fazer mais nada a não ser assistir. A minha vida acabou totalmente. E aí começou a pesar na vida da família. E aí nós não tínhamos mais tempo para nada a não ser para assistir, só pregação repetida. Só pregação repetida, a vida toda. E aí meu casamento foi por água abaixo. Minhas filhas passaram a me odiar, porque eles ordenavam, né, o irmão Shelly, o irmão Jun, que é um anfitrião e um ombreiro do estado do Pará, disse que a gente tinha que fazer os filhos da gente assistir. E tinha que fazer, sentar e assistir. E aquilo foi criando tipo uma ira na vida de meus filhos. E aí eu, até hoje, nunca recuperei a minha família. Este líder induz as esposas membros a dar ouvidos a ele somente e não aos seus maridos. E assim começa a destruição nos lares. A Bíblia diz, Colossenses 3, 18 e 21. Vocês, esposas, submetam-se aos seus maridos, porque isso é agradável ao Senhor. E vocês, maridos, amem as suas esposas, e não as tratem com amargura, nem aspereza. Vocês, filhos, devem sempre obedecer a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, a ponto de eles ficarem desanimados. Tem mandamento para cada um. Tem dons que recebemos, né? Cada um de nós temos dons que recebemos. E eu vou cumprir a função, o dom que está em mim. Então, ao cumprir o meu dom que está em mim, você deve obedecer. Quando você me obedece, a quem você está obedecendo afinal? Você está obedecendo a Deus, porque foi Ele quem me deu esse dom. Vocês ouviram o que ele disse? Ele disse que todos que obedecerem a ele estarão obedecendo a Deus. E eu vou cumprir a função, o dom que está em mim. Então, ao cumprir o meu dom que está em mim, você deve obedecer. Quando você me obedece, a quem você está obedecendo afinal? Você está obedecendo a Deus, porque foi Ele quem me deu esse dom. Este Daniel Razon quer tomar a honra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que, para obedecer a Deus, tem que obedecer a Ele primeiro, como se Cristo Jesus não fosse absolutamente nada. Aqui, ele se acha o importante, querendo ser mediador entre Deus e os homens, empurrando o nosso Senhor Jesus Cristo para trás, sem que ninguém perceba. A Bíblia diz, 1 Timóteo 2, 5, 6, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. O irmão, ele sempre disse, não terminei o ensino médio. Então, o juiz, né, estudou mais. Tem médicos aqui. Mas pela misericórdia de Deus, o juiz, o médico, obedece àquele que não se formou, não tem muita escolaridade. Por quê? Porque assim é submissão a Deus, irmão Rodel. Em nenhum momento, Deus manda que os homens obedeçam Daniel Razon e nem qualquer outro líder religioso. Porque há um só mediador a quem devemos ouvir, Cristo Jesus. 1 Timóteo 2, 5, 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Daniel Razon e todos os outros líderes religiosos são enviados do Satanás, e as doutrinas destes são doutrinas cadavéricas. E o grupo Midi é uma facção, assim também como todos os grupos de entidades religiosas. O que Daniel Razon quer, e assim também de todos os outros falsos pastores, é que todos se inclinam a eles, porque isso sempre foi o desejo de Satanás, no qual é o pai destes, como está escrito, Mateus 4, 8, 9. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se tu prostrado me adorares.
Nossos estudos como este não têm nenhuma intenção má. Porque ele falou assim que não tem nenhuma intenção má nos estudos deles? Nossos estudos como este não têm nenhuma intenção má. Vocês acreditam que esses estudos deles não têm nenhuma intenção má? Há algo que a Bíblia diz sobre pessoas más, que procuram se justificar dentro de suas más intenções. João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você pode ser a próxima vítima.